Vida Saudável, capítulo 25. Os órgãos digestivos. Fisiologia do sistema digestivo. O estômago tem um poder controlador sobre a saúde de todo o corpo. Tudo que é levado para o estômago e convertido em sangue torna-se parte do ser. O benefício que se retira da comida não depende tanto da quantidade ingerida, mas sim da sua digestão completa, nem da gratificação do paladar, tanto na quantidade de comida ingerida como do tempo que permanece na boca. Comei devagar e deixai a saliva misturar-se com a comida. Os que estão excitados, ansiosos ou com pressa não podem fornecer o suco gástrico necessário. A mastigação completa é um benefício tanto para os dentes como para o estômago. Você é um dispéptico nervoso. O cérebro está intimamente ligado ao estômago e a sua energia tem sido frequentemente chamada para ajudar os órgãos digestivos enfraquecidos, que por sua vez se debilitaram e congestionaram. É importante que apreciemos os alimentos que comemos. Se não os saborearmos, mas comermos mecanicamente, não seremos nutridos como ocorreria se apreciássemos a comida que levamos ao estômago. Imediatamente após a refeição, há um forte fluxo de energia nervosa. A atividade cerebral é chamada ao exercício ativo para ajudar o estômago. Por isso, quando a mente ou o corpo são sobrecarregados após comer, o processo de digestão é dificultado. A vitalidade do organismo, que é necessária para continuar o trabalho numa direção, é retirada e posta a trabalhar noutra. Quando nos deitamos para descansar, o estômago já deve ter o seu trabalho feito, para que possa desfrutar de descanso, bem como outras porções do corpo. O trabalho de digestão não deve ser levado a cabo durante qualquer período das horas de sono. Após o estômago, que foi sobrecarregado, ter realizado a sua tarefa, fica exausto, o que provoca desmaios. O estômago fica cansado ao ser mantido constantemente em trabalho. Sem tempo para repousar, os órgãos digestivos enfraquecem-se, daí a sensação do esvaimento e desejo de comer frequentemente, com frequência. O estômago precisa de períodos regulares de trabalho e repouso. Causas de indigestão. O estômago tem um poder controlador sobre a saúde de todo o corpo. Os nervos cerebrais estão em forte relação com o estômago. Muitos ignoram voluntariamente a sua própria estrutura. Conduzem os seus filhos no mesmo caminho de indulgência egoísta que têm seguido, fazendo-os sofrer a pena da transgressão das leis da natureza. Vão para países distantes em busca de um clima melhor, mas os seus estômagos criar-lhes-ão uma atmosfera malévola, onde quer que se encontrem. Trazem sobre si mesmos sofrimentos que ninguém pode aliviar. Comer apressadamente. Para ter uma digestão saudável, o alimento deve ser comido vagarosamente. Os que quiserem evitar a dispepsia e os que compreendem a obrigação que têm de conservar todas as suas faculdades em condições que lhes permitam prestar a Deus o melhor serviço, farão bem em se lembrar disto. Se o vosso tempo para comer é limitado, não comais apressadamente, mas comei menos e mastigai devagar. Os que são excitados, ansiosos ou apressados fariam bem em não comer até terem encontrado descanso ou alívio, pois as faculdades vitais, já severamente sobrecarregadas, não podem fornecer o suco gástrico necessário. Comei lentamente e permiti que a saliva se misture com a comida. Beber à refeição. O alimento não deve ser impelido para dentro com água. Não é necessária bebida com as refeições. Quanto mais líquido for posto no estômago com as refeições, tanto mais difícil é para a digestão do alimento, pois esse líquido precisa ser absorvido primeiro.
Muitos cometem o erro de beber água fria nas refeições. Tomada com as refeições, a água diminui a secreção das glândulas salivares. E quanto mais fria a água, tanto maior o dano causado ao estômago. Água ou limonada geladas ingeridas refeições paralisam a digestão até que o organismo haja comunicado ao estômago calor suficiente para recomeçar o seu trabalho. As bebidas quentes são debilitantes e, além disso, aqueles que se entregam ao seu uso tornam-se escravos do hábito. Se, porém, alguma coisa é necessária para extinguir a sede, água pura, tomada pouco tempo antes ou depois da refeição, é tudo quanto a natureza requer. Nunca tomeis chá, café, cerveja, vinho ou qualquer bebida alcoólica. A água é o melhor líquido possível para limpar os tecidos. Alimentos líquidos. Sopas, pudins e outros artigos do gênero são frequentemente consumidos demasiado quentes e, como consequência, o estômago fica debilitado. Deixe-os arrefecer parcialmente antes de serem consumidos. Comer em grande parte papas não asseguraria a saúde dos órgãos digestivos, pois é demasiado parecido com o líquido. Para aqueles que os podem utilizar, bons vegetais, preparados de forma saudável, são melhores do que papas ou sopas. Comer com demasiada frequência. Nunca se deve comer uma segunda refeição até o estômago ter tido tempo de descansar do trabalho de digerir a refeição anterior. Depois de haver o estômago feito sua obra relativa a uma refeição, não abarroteis mais trabalho sobre ele antes de ter tido oportunidade de descansar e antes de ter sido pela natureza provido suficiente suprimento de suco gástrico para cuidar de mais alimento. Devem ser dadas pelo menos 5 horas de intervalo entre cada refeição e ter sempre em mente que, se tentasse, descobriria que 2 refeições seriam melhores do que 3. Se uma terceira refeição for feita, deve ser leve e várias horas antes de ir para a cama. Mas por parte de muitos, o pobre estômago cansado pode queixar-se de fadiga em vão. Mais comida lhe é imposta, o que põe em movimento os órgãos digestivos para de novo executar a mesma rotina de labor durante as horas do sono. O sono destas pessoas é geralmente perturbado com sonhos desagradáveis e pela manhã acordam não revigoradas. Há uma sensação de langor e perda de apetite. Faz-se sentir falta de energia em todo o organismo. Dentro de pouco tempo, o aparelho digestivo encontra-se exausto, pois não tem tido tempo de repouso. Estas criaturas tornam-se infelizes dispépticas e questionam o que é que as deixou assim. A causa trouxe o seguro resultado. Caso este costume seja seguido por longo tempo, a saúde ficará seriamente danificada. O sangue torna-se impuro, a pele amarelada e frequentemente aparecem erupções. Ouvireis com frequência destas pessoas queixas de dores e irritações na região do estômago e, enquanto trabalham, este órgão fica tão cansado que eles são obrigados a desistir do serviço e repousar. Elas parecem não saber a que atribuir esse estado de coisas, pois, a não ser isso, estão aparentemente bem de saúde. Depois de o estômago, que foi sobrecarregado, haver cumprido a sua tarefa, fica exausto, o que ocasiona a sensação de debilidade. Aí muitos se enganam e pensam que seja a falta de alimento que produz essa sensação e, em vez de dar ao órgão tempo de repousar, ingerem mais comida, que pelo momento faz desaparecer aquele mal-estar. O estômago fatiga-se por estar sempre em atividade, digerindo comida que não é das mais saudáveis. Sem tempo para se restaurarem, os órgãos digestivos enfraquecem-se
e daí a sensação de esvaimento e desejo de comer com frequência. Banquetes de glutonaria e alimentos postos no estômago fora de hora deixam sua influência sobre cada fibra do organismo. Combinações alimentares impróprias. Quanto menos condimentos e sobremesas forem colocados sobre as nossas mesas, melhor será para todos os que participam do alimento. Todos os alimentos misturados e complicados são prejudiciais para a saúde dos seres humanos. Os animais mudos jamais comeriam uma mistura como a que é frequentemente colocada no estômago humano. Alimentos requintados e complicadas misturas são destruidores da saúde. Porque é moda, em harmonia com o apetite mórbido, atulham-se no estômago bolos indigestos, tortas e pudins e tudo quanto é nocivo. A mesa precisa estar carregada de uma variedade, do contrário, o apetite pervertido não se satisfaz. Pela manhã, esses escravos do apetite revelam muitas vezes mau hálito e língua ensaboada. Não gozam de saúde e admiram-se por sofrerem dores de cabeça e várias doenças. Se quisermos conservar a melhor saúde, devemos evitar comer verduras e frutas na mesma refeição. Caso o estômago seja fraco, haverá perturbação. O cérebro ficará confuso e incapaz de exercer esforço mental. Comam-se frutas numa refeição e verduras na seguinte. Sento-me frequentemente à mesa de irmãos e irmãs e vejo que eles utilizam uma grande quantidade de leite e açúcar. Isto sobrecarrega o organismo, irrita os órgãos digestivos e afeta o cérebro. Tudo quanto embaraça o ativo funcionamento da maquinaria viva afeta diretamente o cérebro. E segundo a luz que me foi dada, o açúcar, quando usado abundantemente, é mais prejudicial do que a carne. Comer em demasia. Quase todos os membros da família humana comem mais do que o organismo requer. Este excesso se deteriora e torna-se uma massa pútrida. Se é posto no estômago mais alimento do que requer a maquinaria viva, mesmo que seja alimento de boa qualidade, o excesso torna-se um fardo. O organismo faz desesperados esforços para eliminá-lo e este trabalho extra causa uma sensação de cansaço e fadiga. Alguns que estão continuamente a comer chamam a isto sensação de fome, mas é causada pela condição de sobrecarga dos órgãos digestivos. Aplicam-se profundamente aos livros e comem a quantidade própria para um trabalhador. Sob tais hábitos, alguns se tornam corpulentos, porque o organismo está sobrecarregado. Outros, pelo contrário, emagrecem, ficam fracos, pois as suas energias vitais esgotam-se no esforço de eliminar o excesso do que é ingerido. O fígado fica sobrecarregado e incapaz de eliminar as impurezas do sangue, e a doença é o resultado. Muitas vezes esta intemperança é sentida de imediato sob a forma de indigestão, dor de cabeça e cólicas. Foi colocada uma carga sobre o estômago que este não pode cuidar e vem uma sensação de opressão. A cabeça fica confusa, o estômago está em rebelião. Mas estes resultados nem sempre se seguem ao comer em excesso. Em alguns casos, o estômago fica paralisado. Nenhuma sensação de dor é sentida, mas os órgãos digestivos perdem a sua força vital. Os fundamentos da maquinaria humana são gradualmente minados e a vida torna-se muito desagradável. O vigor cerebral é diminuído com sacar tão fortemente dele em favor do estômago com a sua pesada carga. A energia nervosa do cérebro é obscurecida e quase paralisada por comer em excesso. Vestuário impróprio. A compressão da cintura enfraquece os músculos dos órgãos respiratórios. Atrapalha o processo de digestão. O coração,
o fígado, os pulmões, o baço e o estômago aglomeram-se numa pequena bússola, não deixando espaço para a ação saudável destes órgãos. Quando as extremidades não estão devidamente revestidas, o sangue é arrefecido do seu curso natural e lançado para os órgãos internos, quebrando a circulação e produzindo doenças. O estômago tem demasiado sangue, causando indigestão. Intemperança. A intemperança no comer, mesmo da comida saudável, exercerá debilitante influência sobre o organismo. É essencial a estrita temperança em comer e beber, tanto para a conservação da saúde como para o vigoroso funcionamento de todo o corpo. A intemperança começa à nossa mesa no uso de alimentos impróprios. Após algum tempo, devido à continuada condescendência com o apetite, os órgãos digestivos enfraquecem e o alimento ingerido não satisfaz. Estabelece-se um estado doentio, experimentando-se intenso desejo de ingerir comida mais estimulante. Sugestões úteis quanto a tratamento. Regularidade nos hábitos. O estômago deve ter os seus períodos regulares de trabalho e repouso. Com hábitos regulares e alimentação adequada, o estômago irá se restabelecer gradualmente. Devem ser feitos esforços para conservar cuidadosamente o restante das forças vitais, suspendendo todo o peso excessivo. Talvez o estômago nunca venha a recuperar plenamente a saúde, mas uma orientação adequada no regime alimentar poupará a posterior debilidade e muitos se recuperarão mais ou menos, a não ser que tenham ido demasiado longe na glutonaria suicida. Nunca se deve comer uma segunda refeição até o estômago ter tido tempo de descansar do trabalho de digerir a refeição anterior. O estômago torna-se cansado por estar constantemente a trabalhar. O remédio de que essas pessoas precisam é comer menos frequentemente e em menor quantidade e satisfazer-se com alimento simples, tomando-o 2 ou, quando muito, 3 vezes ao dia. Descanso. O estômago precisa receber cuidadosa atenção. Não deve ser mantido em trabalho contínuo. Dai a esse maltratado e muito abusado órgão alguma paz, sossego e descanso. Exercício. O exercício ajudará no trabalho da digestão. Andar depois de uma refeição, mantendo a cabeça erguida, colocando os ombros para trás e exercitando-se moderadamente será um grande benefício. O estômago doente encontrará alívio através do exercício. Ar. Talvez, se os seus hábitos são sedentários, não tenha ele tido vitalizante ar do céu para ajudá-lo na obra da digestão. Ar puro e fresco estimula o apetite, torna mais perfeita a digestão dos alimentos e conduz a sono saudável e tranquilo. Banhos. O banho auxilia os intestinos, o estômago e o fígado, comunicando energia e nova vida a cada um. Também estimula a digestão e, em lugar do organismo se enfraquecer, é fortalecido. Influência mental. Quanto menos a atenção é atraída para o estômago após a refeição, tanto melhor. Se estiverem em constante receio de que o vosso alimento vos prejudique, certamente o fará. Esqueçam-se de vocês mesmos e pensem em algo alegre. À hora da refeição, deixai de parte preocupações e cuidados. Não estejais apressados, mas comei lenta e alegremente, com o coração cheio de reconhecimento para com Deus por todas as suas bênçãos. Vocês comem em excesso e depois arrependem-se e ficam a pensar no que comeram e beberam. Comam simplesmente o que mais convém e vão adiante, sentindo-se sem culpa diante do céu,
sem remorsos de consciência.